Glória a Deus. Hoje é um dia especial para a gente, porque nós estamos encerrando, uma série de palavras que no início a gente nem sabia quantas seriam a série, quantos episódios teriam essa série, porque nós pegamos o ensinamento de Jesus, que era o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e nós intitulamos essa série como Do Vale ao Monte, pegando uma referência, um linkzinho ali, que Jesus, quando ele foi ministrar essa palavra, ele sobe no monte. A intenção do coração de Deus, a intenção do coração do nosso Pai é que você não permaneça no vale, mas que você possa ir para o monte. Amém? E eu sei que desde o primeiro dia que nós começamos a ministrar, hoje é o 7º dia, então são 6 ministrações que nós fizemos do capítulo 5, 6 de Mateus. E hoje nós vamos finalizar com o capítulo 7. Se você não perdeu algum episódio, que você possa assistir através do meu YouTube, François Dantas. Lá tem todas as ministrações, todas as 6, para que você possa meditar sobre a palavra, e com certeza ela vai trazer muitos ensinamentos para você. Não é porque o pastor está aqui e fala, porque a palavra ela fala por si só. E os ensinamentos que Jesus deixou descrito no principal texto da palavra, para mim em particular, foi um dos principais ministrações de Jesus, quando ele fala por muito tempo. Eu falei isso da vez passada, do domingo passado, que nós vamos demorar mais ou menos umas 7 horas de ministração dentro desses 7 episódios, se você for assistir todos. Agora imagine Jesus, o quanto tempo que ele levou para que ele pudesse trazer todo esse conhecimento. Foi uma pregação enorme, onde as pessoas que estavam ali não estavam preocupadas com nada, com alimentação, com nada. Eles estavam preocupados em receber de Jesus aquilo que ele tinha para a vida daquelas pessoas. E Jesus, cheio da presença do Espírito Santo que estava também nele, e ele sendo o próprio Deus, ele ministra com muita ousadia, levando as pessoas para uma verdadeira reflexão daquilo que realmente significa a vida cristã. E a Bíblia diz que a palavra dele se renova todos os dias em nós. Apesar desse sermão ter mais de 2000 anos, ele se renova nos nossos dias hoje. Todos os ensinamentos que aqui a gente viu ao longo desses episódios, ele não está somente aplicado para aquele momento há 2000 anos atrás, mas ele é para ser aplicado nos dias de hoje. Essa palavra é para você hoje. Amém? Não se preocupe. Às vezes, quando a gente escuta uma palavra, e talvez você que está desde o primeiro dia que a gente começou a ministrar essa série, talvez venha no nosso coração, mas fulano de tal podia estar aqui para ouvir essa palavra, porque ele tem essa dificuldade exatamente nessa área. Não se preocupe com isso, porque todas as pessoas que precisavam ouvir cada palavra, o Senhor trouxe para cá. Amém? Então não se preocupe com o outro, se preocupe com você. Porque se essa palavra foi ministrada aqui e você veio, é porque Deus queria falar com você. Amém? E a minha oração de início é para que você possa estar com o seu coração, em nome do Senhor Jesus, preparado para receber da semente da palavra de Deus, e que possa ser um terreno fértil o seu coração. Que você possa estar com o coração pronto, preparado, porque essa semente ela vai cair no seu coração e que ela possa germinar e produzir frutos. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai começar a fazer a partir daquilo que Deus vai ministrar no seu coração nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então feche seus olhos. Talvez você ainda não fez isso hoje. E agora eu queria por um minutinho que você pudesse fazer uma oração simples de 1 minuto, mas que você pudesse fazer a sua oração a Deus, pedindo para que Ele fale com você através da palavra. Em nome de Jesus, fala com Ele agora, que você possa ouvir, digerir, e que essa palavra possa produzir mudanças em você, em nome de Jesus. Pai, agora em nome de Jesus, que o Senhor possa ouvir a oração de cada pessoa que está aqui, para que essa palavra, que é o Senhor falando conosco, possa fazer diferença na vida de todos, assim como já fez na minha, e vai continuar fazendo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tenta atrapalhar, tirar a atenção, ou talvez muitas vezes, ó Pai, trazer uma concepção errada daquilo que vai ser falado,
que caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Que nessas 4 paredes possa prevalecer somente aquilo que é teu. Se existe alguma coisa aqui que não vem do Senhor, que bata em retirada agora, em nome de Jesus. Que permaneça somente o Senhor. E que nós possamos estar aqui agora, ó Pai, sensíveis para ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos entrar hoje no capítulo 7. Então esse sermão ele tem 3 capítulos, que é Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Nós já estudamos aqui ao longo desses dias até o capítulo 6, os 5 e o 6. E hoje nós vamos finalizar com o capítulo 7. Se a gente fosse, em cada tópico do capítulo 7, se nós fôssemos separar uma ministração específica, a gente ia ter 12 episódios, porque é muito rico aquilo que o Senhor Jesus ele deixou para a gente na sua palavra, e às vezes é apenas um versículo, mas que tem muito para nos ensinar. A gente poderia começar aqui, falar sobre os 6 primeiros versículos que fala sobre julgamento, sobre a importância da gente não julgar o nosso próximo. Primeiro porque você só vê o exterior da pessoa. Como é que você pode julgar alguém se você está vendo só aquilo que seus olhos podem enxergar? E você não enxerga aquilo que está no coração. A palavra de Deus diz assim, que o homem, ele vê o exterior, mas o Senhor, ele vê o coração. Ele sabe o que está no seu coração. Quando Davi foi escolhido, o profeta que foi à casa de Jessé, Samuel, para poder escolher Davi, na verdade ele não sabia que era Davi, para escolher quem seria o novo rei de Israel, Samuel foi com os olhos para ver o exterior para ser escolhido o novo rei de Israel. Daí Deus fala com ele, você vê com os seus olhos aquilo que você vê por fora, eu vejo o coração. Quem escolheu? Davi, o menorzinho da casa de Jessé, para ser o novo rei de Israel. Porque a gente só vê o exterior. Se a gente só vê o exterior, como é que a gente pode julgar alguém? Então, em nome de Jesus, tira isso do seu coração. Daí quando a gente entra no versículo 7 até o 12, ele nos ensina sobre a necessidade da gente pedir ao Senhor, para a gente colocar as nossas necessidades na presença do Pai. A gente já falou sobre isso ao longo da série. Já teve um momento quando a gente estava falando sobre oração, a gente falou sobre isso, sobre a necessidade de você expor, de você dizer para o Senhor. A oração de poder, como o Aldo disse aqui no começo, que a gente tem aprendido aqui no ministério, é a sua oração. Porque a voz que o Senhor quer ouvir é a sua. Você, com certeza, nós pastores, que fomos levantados para poder cuidar de um rebanho, também é nossa missão, a nossa função, da gente orar pelas pessoas, e aqui a gente tem feito. Mas a nossa oração, ela sempre vai ser em concordância com a sua. Porque a voz que o Senhor quer ouvir é a sua voz. O que faz estremecer o inferno e que abre o coração do Pai para poder te atender é quando você se humilha diante do Senhor e clama a Ele, e coloca nele, para Ele, as suas necessidades. Então ele começa até o verso 7 dizendo, peça-lhe e será dado. Quer dizer, às vezes a gente não recebe porque a gente não pede. Daí ele continua, busquem e encontrarão. A gente não recebe porque muitas vezes a gente não busca. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta. Então a necessidade da gente expor, em nome do Senhor Jesus, faça isso. Antes de chegar aqui, um pouquinho de chegar aqui, tinha uma pessoa que pediu para mim entrar em contato com outra pessoa que eu não conheço para orar com ela. E para orar por ela. Daí eu pedi o contato para que eu pudesse orar com ela, através do WhatsApp. E quando eu fui orar, eu desgravei a oração. Porque o Espírito Santo falou muito forte comigo, que não era para mim orar, mas era para me ensinar ela a orar e eu concordar com a oração dela. Virou uma pregação no WhatsApp. Nem sei como ela vai receber isso, mas em nome de Jesus eu sei que se for o Senhor que dirigiu dessa forma, Deus vai falar ao coração dessa pessoa através dessa mensagem, amém? Mas é isso, a gente tem que expor, a gente tem que colocar diante de Deus tudo aquilo que nós precisamos.
Daí tem um versículo que parece que ele está fora de contexto, mas existe um porquê que ele está ali, que é o último, que é o 12 dessa sessãozinha de oração, que ele diz assim, ó: assim em tudo, faça aos outros o que vocês querem que lhes faça, pois esta é a lei e os profetas. Então ele está dizendo, ó, a lei e os profetas, aquilo que os profetas disseram, ele está baseado nisso, que aquilo que eu quero receber, eu faço. A oração do Pai Nosso faz isso. Lembra que a gente falou da oração do Pai Nosso? Quem estava aqui nos outros episódios? A oração do Pai Nosso fala disso, a gente buscando o perdão de Deus, mas a gente só recebe se a gente tem a prática de perdão com as pessoas. E eu até negritei aqui no meu esboço, está até em vermelho esse versículo, para que eu não esquecesse dele. Porque às vezes eu vejo isso, algumas pessoas cobrando algumas atitudes de outras pessoas, mas que muitas vezes ela não tem as mesmas atitudes com as pessoas. Esses tempos atrás isso acontece, é recorrente. Às vezes eu vejo um irmão, uma irmã reclamando assim, olha, eu estava lá no hospital, mas ninguém me ligou, ninguém mandou mensagem, ninguém foi me visitar. E começa a dar lugar ao diabo para dizer que ela não é importante, que é uma mentira de Satanás. Ou para jogar um peso, uma culpa no coração de outras pessoas. E eu sempre faço isso. Eu pergunto para ela, ó, fulana de tal ficou doente, você foi ver ela no hospital? Fulana Beltrano ficou enfermo, você ligou para ela para ver como ela está? E eu sempre escuto a mesma resposta, não. Como que eu quero receber isso se eu não tenho uma atitude assim? Daí Jesus vem e ele diz isso nesse versículo. Aquilo que você quer receber, você tem que fazer. Então se eu quero isso, se eu quero ser cuidado, eu preciso cuidar também. Porque é uma troca, é recíproco. Então se eu quero algo que alguém faça por mim, eu tenho que fazer pelas pessoas isso também. Não é eu falando, é Jesus falando. O que você tem criado de expectativa nas pessoas, que muitas vezes você não tem feito por elas, mas você gostaria de receber. Você não recebe porque você não faz. Pensa nisso? Amém? Glória a Deus. O lombo ardeu nesses 6 episódios, no 7º agora, mas é para arder mesmo, porque só assim a gente vai conseguir entender como que é, como que funciona. Como é que a gente faz para a gente viver uma vida plena? Porque a intenção do coração de Jesus era ensinar aquele povo, para que eles pudessem viver uma vida feliz. Porque a intenção do coração de Deus é que você seja feliz, para que você tenha uma vida plena, uma vida alegre, uma vida que vale a pena ser vivida. Trazer o reino de Deus aqui, como a gente já viu na oração do Pai Nosso. Então tem coisas que você vai precisar mudar. E se esses 7 episódios não produziu nenhuma mudança em você, foi só informação, talvez uma palavra legal que você ouviu, mas que não atingiu o objetivo de Deus na sua vida. Porque ela precisa produzir mudança. Você tem que começar a viver diferente. Então agora eu entendi que isso é algo que eu preciso fazer. Então porque eu preciso fazer, para que eu quero viver diferente, eu topo fazer. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar tendo a mesma vida. Se você só ouviu e continua da mesma forma, não serviu de nada. Então pensa nisso. Há necessidade de produzir mudança. Vou pular o 13 e o 14, que a gente vai vir aqui ainda para falar sobre ele. Daí no verso 15 a 20, ele fala sobre os falsos profetas, que é um tema que a gente precisa cuidar muito, muito, muito nos dias de hoje. Quantos falsos profetas têm se levantado? Talvez com uma boa oratória, talvez até com argumentos que até te convencem. Mas aqui Jesus deixou a fórmula para a gente poder identificar se aquela pessoa, se aquele profeta é alguém que você possa confiar. E ele usa aqui, ele faz uma ilustração dizendo sobre a questão de uma árvore boa que produz bons frutos. E a árvore má, ela produz maus frutos. Não tem jeito uma árvore boa produzir maus frutos, e nem uma árvore má produzir bons frutos. E Jesus termina dizendo, pelo aquilo que a pessoa produz, você vai conseguir conhecer ela, se ela é um falso profeta ou não. Então aqui vale também uma reflexão para as nossas vidas. E vou além,
Porque às vezes não é nem um profeta, mas é alguém que você está confiando para poder colocar nas mãos dessa pessoa alguma orientação que você precisa com relação a algum tema da sua vida. Vou dar um exemplo. Talvez você está com o seu casamento desestruturado, você tem um amigo, talvez que você confia. Antes de você comentar com o seu amigo sobre o seu casamento, você precisa olhar os frutos que ele produz com relação ao casamento. Porque se ele não tem bons frutos com relação ao casamento, não é uma pessoa que realmente se mostra um bom marido, uma pessoa que é o provedor da casa, uma pessoa que tem alegria de falar da sua esposa, que sempre nas conversas ele conta situações que ele vive, abençoadas numa vida em casal, com a sua cônjuge. Se ele não compartilha isso, talvez o que ele compartilha reclamando da sua casa, reclamando da sua esposa, reclamando da sua família, ele é uma pessoa que você não pode compartilhar com ela, e nem buscar conselhos com ela. Pelo fruto conhecereis. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. E vai chegar no tempo que vai se levantar ainda muitas pessoas e profetas, dizendo algo, distorcendo a palavra de Deus, para levar muitas vezes as pessoas a não ter um relacionamento pleno com Deus, mas se desviar do relacionamento com Ele. Por exemplo, glória a Deus porque nós não temos esse pensamento aqui. Eu nunca disse nesse púlpito que a vida cristã, ela é fácil. Eu nunca disse porque Jesus deixou claro que não é. Jesus deixou claro na sua palavra, dizendo que a opção por Senhor Jesus é algo que ele é difícil e que traz aflições para a nossa vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo, no mundo a gente vai passar por perturbações, por dificuldades. Não vai ser fácil a gente conseguir vencer esse mundo. Mas ele termina dizendo, mas levanta a sua cabeça e enche seu coração de ânimo, porque eu venci por você. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas ele nunca disse que seria fácil. A nossa caminhada cristã, ela é difícil demais. Mas o Senhor Jesus, ele está do nosso lado, para que a gente possa vencer. E para que a gente possa chegar lá, quando a gente estiver na eternidade, quando o sopro de vida for retirado de nós, e quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, o Senhor olhar para a gente e dizer, servo bom e fiel, entra, tenho algo tremendo para entregar para você. Ou talvez ele vai dizer assim, para aqueles que não acreditaram nisso, talvez escutaram falsos profetas, dizendo que você aceitar Jesus, você resolveu todos os seus problemas. Todos os problemas ele não vai resolver aqui. Jesus foi crucificado porque ele não resolveu os problemas daqui. Porque as pessoas tinham expectativas em Jesus que ele ia resolver todos os problemas. O povo vivendo uma opressão do Império Romano, e eles olhavam para Jesus e diziam, nossa, é o grande líder que nós esperávamos. Agora os romanos vão ter que bater em retirada daqui, a gente vai retomar o poder, agora nós vamos ser uma nação livre, e nós vamos começar a viver uma prosperidade que nunca foi vista aqui na terra. Foi isso que aconteceu? Não. Judas traiu Jesus por conta disso, porque criou uma expectativa nessa terra, e na verdade Jesus disse que não veio para essa terra. Não é para que a gente possa receber nessa terra, mas para a eternidade. Onde está a sua expectativa? Pensa nisso. Então cuidado com os falsos profetas. Talvez tenha igrejas que está abarrotado de gente, mas a pregação da palavra está dizendo, vem para Jesus que eu tenho tudo para resolver, sua vida será resolvida. Vai ser na eternidade, mas aqui você vai passar por aflição. Mas tem de bom ânimo, Jesus está com a gente diante de todas as dificuldades, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Então cuidado com os falsos profetas. Às vezes que você busca na internet, talvez para ouvir palavras, talvez que você ouve, que distorcem a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra ela corta dos dois lados, e o próprio Satanás usou a palavra para poder distorceu a palavra usando um texto bíblico para levar Jesus ao pecado. Então tome cuidado, em nome de Jesus. No 21 ao 23, daí ele fala assim, olha só o que Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E olha só esse pedaço agora. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos nós em teu nome. Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, Jesus falando: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, Jesus está dizendo aqui que talvez você vê a manifestação do poder de Deus através de uma pessoa, não significa que ela é salva. Porque talvez a pessoa tem sinais e o Senhor usa quem Ele quer. Ele pode usar qualquer pessoa com um propósito. E às vezes Ele está usando alguém que parece que, porque Ele está sendo usado, que Ele já está com a vida dele resolvida. Daí Jesus disse, quando Ele chegar lá, Ele pode ouvir isso. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração e a intenção do nosso coração. Vários momentos que a gente teve aqui durante essa série, nós falamos e repetimos várias vezes. Não basta simplesmente você fazer, mas depende da intenção do seu coração no fazer. Lembra disso? Quem está aqui desde o começo? Toma muito cuidado, não só o que você faz, mas com a intenção que você faz. Porque às vezes você está fazendo algo que parece que está tudo certo, mas qual a intenção do seu coração em fazer? Daí Jesus está dizendo, só o fazer não diz que você está já com a sua vida certinha para morar no céu. Mas a intenção que leva o seu coração a fazer, isso sim, que leva você a ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém? E por último, que ele chega aqui, no 24 e 27, daí ele fala sobre os dois alicerces. Ele resume essa palavra aqui, nesse finalzinho, no 24 e 27, e ele usa a ideia de uma casa feita na areia e uma casa com fundação mesmo, feito na pedra. Então ele diz que se a nossa vida ela for pautada na areia, vai vir a tempestade, e quando ela vir, ela vai desabar. Agora, se a nossa vida está pautada no alicerce, aonde Deus está presente, daí é diferente. Daí pode vir as dificuldades, pode vir a luta, porque está fundamentada a sua vida na pedra. Agora eu quero te perguntar, aonde que você tem fundamentado a sua fé? Aonde que você tem botado a sua confiança? Como é que está a estrutura da sua casa que é você? Daí ele diz, ele usa isso, e eu entendo que Jesus está querendo dizer, porque ele fala disso. Aquele que constrói na areia é aqueles que ouvem minha palavra, mas não praticam. Construiu um linda casa, mas sem alicerce, porque não produziu mudança. Agora aquele que ouve as minhas palavras e a praticam, que realmente aprenderam e colocam em prática a palavra, elas estão fundamentando a sua casa na pedra. Daí pode vir o que for, você não será abalado. Amém? Glória a Deus. E agora eu queria entrar na palavra, daquilo que Deus tem para hoje, que é no verso 13 e no verso 14. Abre a tua Bíblia lá, em nome de Jesus, Mateus capítulo 7, do verso 13 ao verso 14. Oi? Verso 13 e o verso 14. Amém? Então cada tema desse, que aqui eu falei bem rapidinho, daria uma pregação de horas, sim ou não? Daria, muitos e muitos ensinamentos. Mas Deus falou muito ao meu coração para que nós focássemos nesse dia, nesses dois versículos, que é uma base para que a gente realmente possa fechar esse assunto aqui. Na verdade, não fechar é porque fecha uma série, mas pode ter certeza que Deus vai continuar falando conosco através desse sermão. E tenho certeza que vai te levar a tomar uma decisão. Se eu pudesse dar um título para a mensagem, baseada nesses dois versículos, o título seria: Duas possibilidades, uma escolha. Porque é disso que ele fala. E o texto diz assim, segue comigo. Talvez a minha versão é um pouco diferente da sua, mas fica tranquilo que o significado é o mesmo. Ele diz assim, ó: entre pela porta estreita,
Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Então Jesus fala só isso. E só essas duas frases têm uma grandeza gigantesca para que a gente possa refletir no dia de hoje. Porque hoje eu tenho certeza que se Deus trouxe você para cá, porque você talvez precisa tomar uma decisão na sua vida. Ele está dizendo aqui que existe, na nossa vida, existe duas opções. Duas. Não tem uma terceira opção. E não tem como você não fazer uma opção. Porque você não fazer uma opção, você está fazendo a opção da porta larga e do caminho espaçoso, que não te leva a ter uma vida abençoada, não te leva à salvação, ele te leva à perdição. Por isso que eu disse que o título, se a gente fosse dar para essa mensagem de hoje, seria isso: duas escolhas, só tem duas possibilidades. Duas possibilidades, é apenas uma escolha que você pode ter. Jesus, ele fala muito sobre isso, a Bíblia inteira ela fala sobre isso, sobre escolhas. A Bíblia ela inteira, em vários momentos, e a gente vai ver aqui, ela trata com a gente para que a gente possa tomar uma decisão, porque a decisão é sempre sua. Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso na nossa vida, que Ele nunca faz nada que nos force a tomar uma atitude. Ele nunca força a gente a uma decisão, nunca. Ele aponta o caminho certo, mas a decisão de andar pelo caminho certo, de passar pela porta certa, é sempre uma decisão minha e uma decisão sua. Porque Deus, Ele deu para a gente, eu repito isso aqui sempre na igreja, você que está aqui há muito tempo, você já ouviu isso várias vezes. Deus deu um presente gigantesco para a gente, mas muitas vezes a gente não sabe usar, que é o livre-arbítrio, o poder da decisão. Ele deu para você a chance de você escolher o que você deseja para a sua vida. Enquanto o diabo vem para tentar matar, roubar e destruir, para te escravizar, ele arromba a sua vida. Quando você dá legalidade, ele aproveita da legalidade, ele entra, arromba a sua vida. Agora Jesus não, ele bate a porta. Daí abrir a porta ou não, é você. A decisão é sua. E a gente vê isso em vários momentos. E talvez você nunca pensou sobre isso, porque eu nunca pensei. Olha quantos anos, né? Pensa ao cabelo branco, quantos anos já aceitando Jesus como Senhor e Salvador, na frente do ministério. Eu nunca me levei a pensar. Se você for ver a ordem que Jesus fala, ele fala primeiro da porta, depois do caminho. Porque, não sei se você já ouviu alguma mensagem com relação a esse texto, e sempre me dava de entender que existe um caminho que tem no final uma porta. Que é como se eu estivesse andando no caminho, quando eu chegasse no caminho, daí tem a porta para mim poder entrar no novo local. E se você for ver a ordem, Jesus aqui ele fala o inverso. Ele fala primeiro de uma decisão de passar por uma porta. Depois ele fala como é o caminho que você vai seguir quando você passar pela porta. Deu para entender assim? Daí eu consigo ver o seguinte, que a primeira coisa, a primeira decisão a tomar é você passar pela porta. Então primeiro é uma porta, que a Bíblia deixa claro para a gente que ela tem uma porta estreitinha, que ela é difícil de passar. E eu brinco, quero fazer um parênteses aqui, né? Porque tem gente que fala assim, já ouvi isso, e talvez você pensou nisso, porque tem uns língua preta aqui, né? Em nome de Jesus, Senhor, pega ele. Que fala assim, pastor, você está esquecendo que a porta é estreita, como é que o senhor vai passar desse pezinho que o senhor está? Daí eu brinco assim, só que quando eu passo pela porta é no mundo espiritual, e no mundo espiritual eu estou malhadão, certinho, magrinho, saudável, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então tem uma porta estreita que a gente precisa passar. E depois que a gente passa por essa porta, que ela já é difícil de passar porque ela é estreita, ainda você tem um caminho para você seguir, que a Bíblia diz que também é um caminho estreito. Então ele não finaliza somente quando você já passou pela porta, mas tem uma trajetória até você chegar no lugar. Se existe uma porta que começa, que marca o início,
Se tem um caminho que mostra a caminhada para você andar, tem um tempo para você percorrer, significa que esse caminho te leva em algum lugar, que aqui ele diz, que te leva à salvação. Então é dois caminhos, que tem dois inícios, e que tem dois momentos a ser percorrido, e que no final ele tem duas coisas que você pode viver, ou a salvação ou a perdição, dependendo da escolha que você fez. Então Jesus disse isso, e Jesus ele reforça em João 14,6, que é um texto bem conhecido, você sabe de cor, quase todo mundo aqui talvez sabe de cor, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus está dizendo, ó, você tem uma porta, ele está dizendo aqui no texto de hoje, que tem uma porta estreita, e tem um caminho a ser percorrido. Depois em João 4,6 ele diz que esse caminho a ser percorrido, quem é? É ele, é uma vida cristã, é uma vida que eu decido viver aqui, fundamentado em Jesus, é isso. Então a partir do momento agora, eu vou passar por esse caminho, por essa porta estreita, e eu vou caminhar nesse caminho estreito. Que caminho é esse? É caminho que é Jesus e que me leva ao Pai, que me leva à salvação. Então ele tem uma origem, ele tem um tempo que você vai ter que caminhar e vai chegar num destino. Glória a Deus até aqui. Só que a gente sabe disso. Talvez você sabe, você já ouviu, mas muitas vezes a gente não escolhe viver esse caminho, andar por esse caminho. Porque Jesus disse, ó, é estreito, é dificuldade. Daí vem os falsos profetas que Jesus disse aqui, dizendo que o caminho é largo. É só abrir o coração e você vir aqui aceitar Jesus, sua vida inteira vai ser resolvida. Não vai, irmão. Sua vida vai ser resolvida lá no céu, mas as dificuldades vão vir, porque a vida é estreita. A salvação é de graça, a gente viu isso aqui também, ela é de graça, amém? Glória a Deus porque ela é de graça. Dá um glória a Deus bem grande porque ela é de graça, amém? Sabe por quê? Porque se ela não fosse de graça e a gente ter que pagar por ela, a gente nunca ia ter. Porque nós não temos condição de pagar pela vida pecaminosa que nós temos e tivemos. Então ela é de graça, o Senhor deu para a gente. Mas quando eu decido andar por esse caminho e passar por essa porta e andar por esse caminho, eu tenho responsabilidades. Para mim andar no caminho é andar naquilo que Jesus tem para a minha vida. Por que Jesus fala isso no final? Você já pensou? Por que ele fala isso que é estreito, que leva à salvação, espaçoso, que leva à perdição, no final, quando ele está para terminar esse sermão? Porque ele já falou de quanto estreito que é. Hoje, quando eu estava entrando aqui, uma irmã disse assim: daí pastor, hoje vai sapecar na gente de novo? Eu falei, em nome de Jesus, que não sou eu, é o Senhor, porque o caminho é estreito. Às vezes são coisas que a gente não quer ouvir, porque se você ouvir de verdade, trazer para o seu coração, você tem a necessidade de produzir mudança. É estreito. Você foi ministrado aqui durante esses dias sobre perdão. Gente, eu sei como que muita gente saiu daqui diante de uma palavra sobre perdão, porque não é fácil. Mas Jesus mandou a gente perdoar. É largo ou é estreito? Estreito. Já pensou você perdoar quem não merece? E às vezes a gente fica, né? Não merece, como é que eu vou perdoar? Mas perdão não é por merecimento, perdão é graça. Da mesma forma que nós recebemos de graça, nós temos que dar de graça. Mas é difícil, porque nós somos humanos, cheios de coisas, cheios de pecado. A gente é limitado. Eu não posso, mas Deus que habita em mim, em Deus eu posso. Amém? Só que é estreito? É estreito, o caminho é estreito. Só que tem um alvo para atingir. E eu consigo olhar para esse texto. A porta estreita é a primeira decisão que você toma. E a primeira decisão que nós precisamos tomar é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Se você não fez, o que você está esperando para fazer? Tem gente que confunde.
Às vezes confunde a decisão por Jesus por decisão por uma religião. Não é uma religião, irmão. Quem escolheu e decidiu por uma religião e está fundamentada a sua fé numa religião, vai arder no fogo do inferno, porque a religião não pode levar a gente, porque o caminho não é a religião, o caminho é Jesus. Então às vezes a gente não toma essa decisão por Cristo, porque a gente fica tentando, e o diabo é astuto, e ele usa às vezes até a palavra para distorcer algo em nós, para que a gente não passe por essa porta estreita. Mas para essa porta, a primeira etapa da nossa vida é passar por ela, é decidir por ela. No nome de Jesus, se você não fez, se você precisa nessa noite, deixa o Espírito Santo ministrar seu coração, para que nessa noite você aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Talvez um dia você passou pela porta e começou a caminhar no caminho de Jesus, mas por algum momento você saiu fora desse caminho. Talvez hoje o que você precisa é voltar lá atrás de novo, através do arrependimento, e decidir por Jesus novamente, passar por essa porta e seguir no caminho certo que te leva à salvação. Talvez você nunca optou por Jesus, talvez você já optou por Jesus, mas ainda você está longe, distante, você andou por um caminho errado e você saiu do caminho certo que é Jesus. Deixa Deus falar seu coração, porque tem um alvo, porque tem uma recompensa, porque tem algo tremendo que Deus separou para mim e para você, porque tem um presente de Deus gigantesco que não dura uma fase ou alguns anos da nossa vida, mas que é para sempre. Quer ver? Ontem a gente estava num congresso na Batista do Calvário, de homens, e ele falou uma coisa que me impactou muito. Quem aqui viu o 5º campeonato do Brasil na Copa do Mundo? Levanta a mão. Que presenciou o Brasil sendo campeão da Copa do Mundo, levantando a taça do 5º campeonato. Levanta a mão bem alto. Amém. Sabe quantos anos faz isso? 20. Parece que foi ontem. Você já pensou, irmão? 20 anos passados. A vida da gente passa muito rápido, muito rápido. A gente não pode perder as oportunidades da nossa vida, da gente nos consertar com o Senhor, para que a gente possa passar por essa porta estreita, que é a porta que nos leva à salvação, e a gente caminhar no caminho onde esse caminho é Jesus. Amém? Uma decisão, um caminho a ser seguido e um alvo a ser alcançado. Olha só, uma decisão que você toma de passar pela porta, de seguir por um caminho e de receber uma recompensa que Deus tem para a gente. Sempre Deus, porque Ele ama a gente, Ele entrega para a gente o livre-arbítrio. Ele tem vários textos que Ele fala sobre isso. E eu disse no começo que você não tem não tem 3 opções, tem 2. Ou é a salvação ou a perdição, não tem uma terceira. Bom, se pudesse ter uma terceira, talvez, né, que pudesse ser mais branda, para a gente poder receber lá na frente, talvez ainda ter chance da salvação. Mas não existe essa terceira, é só 2 opções. E no texto que nós lemos já nos outros dias que nós estávamos aqui ministrando, Jesus falou sobre isso. Em Mateus capítulo 6, verso 24, ele diz assim, ó: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou vai odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamão. Então ele está dizendo, ó, não tem jeito, o seu coração, quem domina, quem você entregou é o Senhor, ou não é o Senhor. Não tem como você servir 2, você só consegue servir um só. Uma escolha, só tem uma escolha. Eu vi uma frase hoje que falou muito comigo, mas muito, e eu quero deixar vocês pensando. A frase é assim, ó: somos livres para escolher. Sim? A escolha é livre. Então você que escolhe de você passar pela porta estreita ou não. Então nós somos livres para escolher, mas você é escravo da consequência.
Pensa nisso. Eu posso tomar qualquer decisão na minha vida, mas a partir do momento que eu tomo uma decisão, eu vou passar a ser escravo da consequência da minha decisão. Concorda ou não com essa frase? Sim, porque você é livre para optar, mas escravo diante daquilo que você escolheu. Então cuidado com as suas escolhas, cuidado. Em Deuteronômio, queria que você abrisse, Deuteronômio capítulo 30, 19, ele continua falando de escolhas. Se a gente voltasse, vai abrindo Deuteronômio 30, 19, mas se a gente voltasse em Gênesis o Senhor já, quando fez o ser humano, Ele já colocou para o ser humano a possibilidade de escolhas. Quando Ele planta uma árvore no centro do jardim, Ele diz, você pode comer de qualquer fruto, mas desse fruto você não pode comer, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Ele já instituiu ali a possibilidade do homem fazer uma escolha, para o bem de obediência, ou desobedecendo para o mal. Então Ele já instituiu o livre-arbítrio e já deixou o ser humano sabendo que ele é um ser, que ele tem a capacidade e a bênção de poder escolher o que ele quer. Então desde Gênesis, desde a criação, Deus já fez isso. Daí em Deuteronômio 30, 19, ele reforça isso, nesse texto que diz assim, é Deus falando, aqui é o próprio Deus falando: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Daí ele continua dizendo: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então ele está aqui falando ao povo, ministrando ao povo e dizendo: eu tenho colocado diante de você duas opções, a bênção e a maldição. E ele ainda reforça, ele diz assim: a escolha é sua, mas quer um conselho? Porque isso está no meu coração, porque eu desejo isso para você. Escolhe a bênção, no lugar da maldição, escolhe a bênção. Eis que hoje, diante de nós, o Senhor tem colocado a bênção e a maldição. O que você vai escolher? Que escolha você vai tomar? Em Josué capítulo 24, verso 15, Josué também falando ao povo, e o povo começa a idolatrar outros ídolos, outros deuses, a levantar outros deuses. E ele, usado por Deus, ele fala esse versículo, Josué 24, 15, que ele diz assim, ele diz ao povo isso, ele diz assim, você conhece esse texto: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, porque eles estavam querendo deixar de servir ao Senhor para servir outros deuses, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu tomei uma decisão, olha o que ele diz: não somente eu, mas a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele diz, se vocês quiserem, vocês podem estar cultuando e entregando a sua vida para outros deuses. Se vocês quiserem, até mesmo para os deuses dessa terra onde você habita, que por desobediência era para ter expulsado os amorreus de lá, e o povo não fez isso. E no lugar deles influenciar os amorreus a servir ao Deus Altíssimo, eles foram influenciados por eles a seguir outros deuses. Daí ele enche o coração dele e ele diz com ousadia essa frase: vocês decidem o que vocês querem, porque o livre-arbítrio é de cada um, mas eu e minha família, nós tomamos uma decisão: eu e minha família serviremos ao Senhor. Olha só, escolhas. Toda escolha nossa traz consigo responsabilidades. Tudo, até para você. Eu vejo muito isso, e tem um texto que é muito conhecido, muito daqui da nossa igreja, porque também ele é lema lá na casa de recuperação. A gente não tem jeito, a gente fugir dele. Sempre que a gente está falando sobre ele. É um texto que está em Isaías capítulo 1, verso 19, que nós tenho certeza que você talvez sabe de cor, que diz: se quiserdes e me ouvirdes e obedecerdes, comereis o bem dessa
terra. Então é Deus falando através de Isaías, dizendo: se você quer ter essa terra abençoada, se você quer começar a viver uma vida que talvez você vai passar por dificuldades, mas vai ser vai tangear, vai subir, mais pesado vai ser a bênção do que os momentos difíceis que você vai atravessar. Se você deseja isso, viver uma vida onde você tem uma expectativa para o futuro, onde você vai ter a certeza da salvação, se você quer tudo isso, receber o melhor que Deus tem para a sua vida, você precisa tomar uma decisão. Você primeiro precisa querer isso. Depois você ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e ouvindo a voz de Deus, você obedecer a Ele. Se quiserdes e me ouvirdes, e obedecerdes em algumas tradições, porque o ouvir é no sentido de ouvir e obedecer, comereis o bem dessa terra. Muita gente quer viver a promessa, que é o comer bem dessa terra, mas não quer pagar o preço de ouvir e obedecer. Que decisão que você toma hoje? Em nome de Jesus, pensa sobre isso. Talvez aqui a gente falando, parece muito óbvia a decisão que a gente precisa tomar. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tomar a decisão por Jesus. Mas por que muita gente não toma essa decisão? Ou talvez você que está aqui hoje, apesar de já estar caminhando há muito tempo, talvez você, há anos que talvez você senta numa cadeira dentro de uma igreja. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é a sua vida. Mas talvez você nunca, apesar disso, você nunca verdadeiramente tomou uma decisão por Jesus. Talvez a religiosidade tomou conta do seu coração, onde o que você ouve da religião, da religiosidade que toma conta de você, é de você ir no domingo todos os domingos. Eu não posso falhar um domingo, porque no domingo é o dia do Senhor. Mas o domingo é dia do Senhor para que nós possamos celebrar a Ele coletivamente, porque o dia do Senhor é todos os dias. Então às vezes a gente está tomando decisões, levando um estilo de vida que não agrada ao Senhor. Mas por que então que as pessoas não tomam uma decisão, que é tão óbvio tomar uma decisão por Jesus? Por que as pessoas não tomam? Porque muitas vezes a gente quer a recompensa imediata. E quando a gente fala de uma vida com Cristo, a recompensa, Deus pode te abençoar nesse mundo, Ele faz isso, porque Ele alegra o coração dos filhos, porque Ele cuida de nós. Mas a recompensa que justifica nós entrarmos nesse caminho estreito, é uma coisa que nós não recebemos imediatamente. A gente vai receber quando for tirado o sopro de vida de nós, que é uma recompensa gigantesca, que faz sentido a gente estar reunido aqui, que faz sentido nós estarmos aqui hoje para ouvir essa palavra e ser ministrado por Deus. Então a recompensa, ela é grande, gigantesca, mas ela é um processo, porque nós só vamos usufruir dessa maior recompensa quando o sopro de vida for retirado. E agora, quando a gente fala de um caminho espaçoso, de uma porta larga, a recompensa é imediata. Só que as consequências vai te tornar escrava. Aí podia vários exemplos. Na Bíblia diz, a Bíblia é tão maravilhosa que ele diz de pessoas que tomaram a decisão de receber a recompensa no futuro e viver uma vida que alegrou o coração do Pai, mas diz também de pessoas que tomaram decisões erradas e por isso pagaram um preço muito alto por essa decisão. A gente poderia falar aqui, por exemplo, de Esaú e Jacó, dois irmãos. Jacó, no momento de vulnerabilidade de Esaú, que era o filho mais velho, Esaú, e ele tinha o direito da primogenitura, que era uma bênção gigantesca para o filho mais velho. O filho mais velho, ele tinha uma recompensa muito grande por ele ter nascido primeiro. Na morte do pai, ele recebia porção dobrada de toda a herança que o pai deixava. Ele passava a ser responsável por toda a família, e ele recebia uma bênção especial espiritual sobre a vida dele, além de tudo isso. Então ele tinha coisas que ele recebia por ser o filho mais velho. Só que ele tinha uma recompensa que ele ia receber no futuro, porque o pai dele ainda estava vivo. Mas um dia ele chegou, cansado, alguns dias buscando uma caça, porque ele era caçador. E quando ele chega em casa com muita fome, o seu irmão estava fazendo uma comida.
E ele pede para o irmão a comida, o irmão diz: eu não dou, mas eu vendo. Se você me dá o direito da primogenitura, eu entrego esse prato de comida. O direito de primogenitura é algo gigante, que para nós, às vezes, falta entendimento da gente entender da importância que era na vida de uma pessoa de você ter o direito dela. Mas era algo tremendo. E ele troca isso, a Bíblia diz, por um guisado, algumas tradições, por uma sopa de lentilha. Ele come aquilo, trocou com o irmão, comeu aquilo, já o arrependimento bateu imediato. Porque ele trocou algo hipervalioso por uma recompensa imediata. O que o diabo faz com a gente? Exatamente isso. Por que a porta é larga? Porque é isso, a recompensa vem imediata, mas as consequências são gigantescas. Mas na hora, a gente não pensa nas consequências. Nós falamos vários assuntos aqui ao longo desse tempo. Nesse tempo a gente falou, por exemplo, sobre a questão do adultério, que Jesus disse que o adulterar não era simplesmente você se relacionar fisicamente com outra pessoa, mas que era também quando você, com seus olhos, você desejar uma pessoa, lembra? Daí tem gente que olha aquela pessoa e ela é possuída por um desejo por aquela pessoa, e ela abre mão de uma recompensa gigantesca, de um lar, de uma família abençoada, por um simples prazer de uma noite. Porque o diabo faz isso. Começa a olhar todas as tentações que às vezes chega perto de você e quer levar você para uma vida errada, que você tem discernimento, olhando de forma clara, pensando, raciocinando, você vai chegar na conclusão que tem a mão do diabo nisso, tentando de alguma forma levar você para um caminho errado. Todas as tentações, elas estão diretamente relacionadas a uma recompensa imediata. E aquilo que Deus tem para a gente, ele é um processo, porque tem um caminho a ser perseguido, há um caminho para ser andado. Pela troca do imediatismo, muitas vezes a gente faz isso. Em Hebreus capítulo 11, verso 24, eu vou ler, não precisa abrir. Apesar de a gente ter um triste exemplo de alguém que optou por uma recompensa imediata e trocou algo de muito valor por um prato de lentilha, a gente vê também alguém que abriu mão de tudo que era imediato para poder viver aquilo que Deus tinha para a vida dele, que está narrado em Hebreus capítulo 24, 26, que diz assim: pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quer dizer, ele era príncipe, ele era filho adotivo da filha do Faraó, ele tinha todas as regalias, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha só, Moisés, ele abre mão de tudo aquilo que era imediato, ele abriu mão de uma vida, de um reino do qual ele era príncipe, para ele poder viver como povo, porque ele tinha um objetivo, um alvo, e esse alvo era uma recompensa que viria no futuro, uma decisão totalmente diferente de Esaú. E olha aquilo que Deus fez através da vida desse homem. Em Colossenses capítulo 3, 2 diz assim: para a gente tomar essa decisão e a gente olhar para a recompensa, pensai nas coisas que são de cima. Em Colossenses 3, 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quando você for tomar uma decisão, olha para o céu. Vai ser uma decisão que vai talvez gritar a tua carne, a tua vontade, a tua alma. Vai, porque o caminho é estreito, mas a recompensa é gigantesca, vale a pena. Agora, já pensou, você talvez toma algumas decisões aqui que você vai viver na contramão do mundo, porque você tomar uma decisão para entrar nesse caminho, você vai na contramão do mundo. Tudo que o mundo prega ali fora, ele é totalmente diferente daquilo que a gente aprendeu nesses dias aqui. Quantas coisas que a gente aprendeu ao longo desses dias, que se a gente confrontar com o que o mundo está falando, é totalmente diferente.
Então a multidão caminha por um caminho e você vai ter que andar no caminho contramão a tudo isso. Mas a recompensa que você vai receber é gigantesca. Que não é somente você, mas através do seu exemplo, a sua geração também, em nome do Senhor Jesus, vai optar por isso. E você vai viver uma vida plena no Senhor. Em nome de Jesus. Quando escolhemos o caminho, a gente escolhe o destino. Que destino que você está escolhendo? Quando escolhemos o caminho, nós escolhemos o destino. Aonde você quer chegar? Vamos ficar de pé para a gente orar? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Provérbios capítulo 20, 21 diz assim. Provérbios 20, 21. A herança que no princípio é adquirida às pressas, ou seja, eu tento ter a herança antecipada, não será abençoada no seu fim. Tudo tem o seu tempo. Hoje é um dia da gente poder decidir. Hoje a palavra para a gente finalizar tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo dessas 6 semanas, 7 semanas com hoje, é levar você a tomar uma decisão para a sua vida. Sozinho você é incapaz de você viver e andar nesse caminho. Mas junto de andar nesse caminho tem uma promessa que o Senhor estaria com a gente. E Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. E assim como diz na sua palavra, o Espírito Santo que está presente neste lugar, Ele está batendo a porta do seu coração. Agora o livre-arbítrio de decidir abrir ou não é sua, a decisão é sua. O caminho que você decide trilhar nessa noite é sua. Agora a bênção é que a misericórdia do Senhor nesse dia nos alcançou, porque nós estamos diante de um momento em que o Senhor está dizendo para a gente que caminho que você quer seguir. Talvez você já passou pela porta estreita, até caminhou por ela, mas hoje você pegou atalhos e você está vivendo longe da presença do Senhor. E o Senhor está dando a condição nessa noite de você voltar, passar pela porta estreita e andar nesse caminho, que ele é difícil, mas o Senhor está com você, para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você de eternidade a eternidade. Aonde você já vai ter a recompensa nesse mundo, não o que o mundo dá, mas se você vai ter a recompensa da alegria, da paz, de mesmo diante da dificuldade, saber que tem um Deus que cuida de você. Você vai ter testemunhos para contar de tantas coisas que você vai viver no Senhor, porque Ele vai cuidar de você durante todo esse trajeto. A analogia desse momento é a mesma analogia que foi aplicada, vivenciada por povo de Deus quando eles saíram do Egito. Eles resolveram sair, caminhar pelo deserto. Foi um caminho árduo, difícil, mas o Senhor proveu todas as suas necessidades. O alimento estava lá. Durante o dia tinha uma nuvem que fazia sombra para que eles pudessem caminhar pelo deserto. À noite, no frio, tinha uma coluna de fogo que esquentava aquele povo. Porque todas as necessidades de comida, de água foi suprida, porque Deus estava com eles, mesmo no deserto. E mesmo no caminho estreito, o Senhor é com você, em nome de Jesus. E independente das dificuldades que você vai ter por passar por essa porta estreita e andar no caminho estreito, o Senhor vai estar te sustentando, porque Ele vai estar com você até o fim. E aonde, quando chegar o fim, você vai poder receber a recompensa que Deus separou para você, que nem olhos viram. Nada que Deus está fazendo chegou ao nosso entendimento humano diante daquilo que Deus tem preparado para nós, para mim e para você. Em nome de Jesus, pensa nisso nessa noite. E eu queria agora que você, com os olhos fechados, em nome de Jesus, que você pudesse conversar com o Senhor. Em nome de Jesus. Talvez o Senhor te levou nessa noite a tomar uma decisão por Ele. E lembrando, eu não estou dizendo que é uma religião.
Talvez você veio aqui hoje só para ser ministrado, porque Deus queria que você ouvisse essa palavra e tomasse uma decisão. E talvez você vai ser cuidado em outro ministério, não sei. E a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado com a sua vida. A gente está preocupado com você. E Deus tocou no coração para que nós pudéssemos, com muita clareza, trazer essa palavra para que você pudesse tomar essa maior decisão que vai mudar a história da sua vida. Mas é você que decide. Por mais óbvia que seja essa decisão, é você que decide. Então eu queria, com os olhos fechados, que você pudesse falar com o Senhor agora, em nome de Jesus, e que você faça a sua escolha. São duas possibilidades e uma escolha só. Você decide entrar por essa porta ou continuar caminhando no caminho estreito, ou você decide, se não for por isso, você já está no caminho espaçoso e largo que leva à perdição. Com os olhos fechados, se você sentiu no coração nessa noite, não porque o pastor François está falando, mas porque o Espírito Santo está falando ao seu coração e você está sensível à voz dele, se você deseja Jesus na sua vida, passando nessa noite pela porta estreita, eu queria que você, com os olhos fechados, não abra os olhos, seja obediente. A obediência traz a bênção. Em nome de Jesus, se você decide isso, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Só onde você está, no seu lugar, se essa palavra falou ao seu coração e você toma essa decisão por Jesus nessa noite, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Fique com a mão levantada. Se você está aqui e você já passou uma vez por essa porta, decidindo por Jesus na sua vida, mas você entrou por aquela porta hoje, vivendo uma vida de pecado, longe da presença do Senhor, passando por uma porta estreita e uma porta larga e um caminho largo que leva à perdição. E o Senhor te trouxe aqui para que você possa renovar a sua aliança que você já fez no passado, de decidir por Jesus como Senhor e Salvador. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você também levantasse uma das suas mãos, em nome de Jesus. Se você estava andando no caminho errado e você decide hoje voltar lá atrás, passar pela porta estreita e andar nesse caminho estreito, levanta a sua mão bem alto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você, que está com a mão levantada, você colocasse a sua mão no seu peito e que você possa orar comigo essa oração, se assim você sentir paz. Talvez você nunca fez essa oração. É uma oração de entrega. É uma oração de você entregar para o Senhor Jesus a sua vida, aonde você não é mais quem controla a sua vida, mas é Cristo que direciona a sua vida a partir de agora. Então, se você sentir no coração, ora comigo. E a igreja como um todo, se você já tomou uma decisão uma vez por Jesus, que você possa orar de novo essa oração, porque decidir por Jesus é todos os dias, ir à cruz de Cristo é todos os dias. Se um dia você deixar de andar nesse caminho, de você estar na presença dEle, você não está mais no caminho estreito. Então a gente tem a necessidade de todos os dias isso. Então coloca a sua mão no peito também, igreja, todos. E se você sentir no coração, ore comigo essa oração que diz assim: Senhor Jesus, bem forte, com autoridade, para abalar o inferno. Senhor Jesus, eu estou aqui na Tua presença e eu agradeço a Ti pela Tua palavra que me trouxe entendimento da necessidade de uma escolha. E hoje eu decido passar pela porta estreita. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador.
Por isso agora eu te peço, risca meu nome do livro da morte e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Você não está sozinho, em nome de Jesus. Que você possa caminhar com a gente, andar com a gente, e que todos os dias nós possamos fazer a opção de viver uma vida em santidade, e andar no caminho onde o Senhor está presente. Em nome de Jesus. 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 Feche seus olhos mais uma vez. A gente vai orar aqui encerrando. E eu vou dar a bênção junto com a oração. E meu coração está muito feliz, porque eu tenho certeza que essa palavra caiu num terreno com o coração preparado para receber. E vai germinar em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ver grandes coisas acontecendo na vida daqueles que verdadeiramente nessa noite aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eu queria dizer para você que você possa preparar seu coração com uma expectativa grande, porque você vai ter muitos testemunhos para contar daquilo que Deus vai fazer. E Deus não vai mudar somente a sua história. Através do seu testemunho, você vai ser tanto abastecido de Deus, que vai extravasar na sua casa, na sua família. E você vai poder dizer como Josué disse: eu e minha casa, nós decidimos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ter filhos que agradam o coração de Deus. Você vai ver seus filhos através do conhecimento que Deus vai colocar cada dia no seu coração, porque é uma trajetória, é um caminho. E através do seu testemunho vivo, nem só por aquilo que você fala, mas pelo que você vive, você vai pregar para os seus filhos. E eles vão poder assim continuar tudo aquilo que começou em você, por geração em geração. E a partir de hoje, em nome de Jesus, o diabo perdeu e o Senhor venceu na sua vida. E toda a armadilha, todo o plano de Satanás para a sua vida cai por terra nessa noite, em nome de Jesus. Toda palavra que foi dita, toda maldição que foi imputada, tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que foi proclamado, dizendo que talvez você não daria certo, talvez que você não ia viver uma vida plena, que não tinha mais chance para você diante do seu pecado, em nome do Senhor Jesus está cancelado. Nós entregamos tudo na cruz com Cristo. E a partir de agora você vai viver uma vida reta, uma vida abençoada, um casamento abençoado. Você vai ser uma família abençoada em nome do Senhor Jesus. E você e a sua casa servirá ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós queremos terminar esse culto, ó Pai, e aquilo que enche o nosso coração nessa noite é gratidão. Obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração durante essas 7 semanas. E nesse dia, ó Pai, nós podemos fechar esse assunto com uma decisão que nos cabe a nós. Mas eu louvo ao Senhor, ó Pai, porque eu sei que aqueles que aqui estão tomaram a decisão certa, uma decisão de passar pela porta estreita, para andar no caminho estreito, mas pela certeza que a gente tem, que nós não estamos sozinhos nisso, e que o Senhor está conosco. E no Senhor, como diz a Tua palavra, nós podemos todas as coisas. Pode vir dificuldade, pode vir luta, nós vamos superar cada uma delas. E o Seu nome, Senhor, vai ser glorificado na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa relação com os nossos filhos. Enfim, em todas as coisas vai ser manifesto o poder do Senhor sobre as nossas vidas. E nós encerramos com gratidão. E agora, Pai, que o Senhor possa abençoar esse povo lindo, um povo abençoado, um povo que decidiu andar pelo caminho estreito. E que o Senhor possa estar dando uma semana de paz, de alegria, mesmo diante das adversidades. E que a gente possa ver a cada momento o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por tudo. Cuida de nós, nos leva em paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Cumprimenta essa pessoa que está do seu lado. Profetiza a bênção sobre essa pessoa que está aí do seu ladinho.
Abraça ela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom domingo, passa lá no fundo, abençoa o Ministério de Ação Social, come um pastelzinho com a gente, em nome de Jesus.